Bom, a gente vai falar sobre a história da fuga em Mossoró, né? Continuam as buscas pelos dois detentos que fugiram, o Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça. Eles fugiram da penitenciária de segurança máxima de Mossoró na última quarta-feira, portanto, ontem, né, madrugada de ontem. Mas esse assunto ele acabou saindo ali das páginas policiais, né, Elô, de política, porque essa foi a primeira fuga da história num presídio federal, o que fez muito a oposição e também a extrema-direita também colocar a culpa na gestão de segurança do governo Lula e cobrar resultados do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que está só há 13 dias no cargo. E o Lewandowski deu uma entrevista coletiva, inclusive, agora há pouco, anunciou diversas ações nesse sentido. Queria ouvir você, Elo, a respeito disso. E, bom, eu falei da extrema-direita aqui porque tem muita gente se aproveitando dessa boquinha ali para tentar dizer que a culpa é, né, do governo. Ah, sim, desde o Flávio Dino, que a pauta segurança, né, ali a grande isca da extrema-direita. Eles ficam esperando um segundo para atacar. Exato. Veio essa fuga em Mossoró, né, Lu? É mais um cardápio total para eles agora. Exatamente. E eu perguntei sobre isso para o ministro na coletiva, né? Porque é um ano eleitoral, é um projeto do governo desde o ano passado que está focado no combate ao crime organizado, como eles sempre dizem, que hoje em dia é uma multinacional que atua não só no Brasil, mas fora do país também e que tem muito dinheiro. Por isso, o governo tem feito um esforço muito grande de tentar desmonetizar esse crime organizado. E aí o ministro disse, olha, a política não entra no nosso combate ao crime organizado. Como quem diz, a gente não está fazendo isso por política e nem eles fugiram mancomunados com algum interesse político de outras origens. Então ele descartou essa possibilidade. Claro que o uso político está sendo feito, porque os deputados da extrema-direita já querem chamar o ministro Lewandowski para depor e se explicar e etc, etc. Mas o que ele fez hoje foi justamente convocou uma coletiva para explicar o que aconteceu, o que já se sabe e quais foram as ações do governo, para mostrar que o governo está agindo e está agindo rápido. Tem hoje 300 agentes entre Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e agentes locais do Rio Grande do Norte buscando esses dois fugitivos, que, segundo o ministro, estariam ali num raio de 15 quilômetros em torno do presídio. Agora, realmente, essa é a primeira vez, desde que foi criado esse sistema federal de penitenciárias de segurança máxima, né? São 5 ao todo no país. Em 2006 esse sistema foi criado e é realmente a primeira vez que alguém consegue fugir de uma penitenciária dessas. Agora, a maneira como o ministro descreveu a fuga é que me deixou estarrecida, porque ele falou, houve uma sequência de problemas, de falhas, que estão sendo todas investigadas para saber até que ponto só foi um erro ou se houve conivência. Claro, isso tem que ser visto. Mas, gente, imaginem o seguinte, esse presídio está passando por uma reforma. Aparentemente, as ferramentas da reforma estavam espalhadas pelo presídio, em vez de estarem trancadas em algum lugar. Outro detalhe inacreditável, da cela de onde eles fugiram pela luminária da cela, porque eles se deram conta que acima da luminária não existia uma laje, né? Eles entraram pela luminária, tiraram a luminária, entraram no buraco e caíram no que a gente chama de shaft, que é aquele lugar que tem os canos para fazer manutenção e tal. Então eles entraram nesse buraco e dali eles conseguiram chegar no teto do presídio. Do teto eles fugiram, chegaram em frente a uma espécie de um tapume de metal, que era parte dessa obra que está acontecendo no presídio, conseguiram facilmente remover e levaram junto com eles um daqueles alicates de cortar arame, e com isso eles cortaram o arame do presídio e fugiram. Então, assim, parece até cinematográfico, se fosse bem planejado, né? Mas, segundo o ministro, foi
Pô, é uma coisa, parece um filme, né, gente? Vamos combinar. Mas, aparentemente, tudo fortuito. Eles perceberam a oportunidade, recolheram algumas ferramentas que foram encontradas nesse caminho, por isso é que já se sabe que eles percorreram esse caminho. Agora, é claro, né, gente, que vai ser preciso investigar se alguém deixou aquelas ferramentas ali de propósito, né? Porque tá entrando um monte de gente no presídio para fazer obra, que normalmente não tá ali, a gente não sabe quem é, né? Se houve conivência de alguém da direção do presídio, por isso que a direção foi toda afastada e ele já nomeou um interventor que começou a trabalhar hoje mesmo. Agora, em matéria das medidas que o ministro anunciou que devem ser tomadas, eu acho que eu destacaria, elencou uma série de medidas, mas eu destacaria a última coisa que ele mencionou. Ele disse que o Brasil precisa, a exemplo do que existe na saúde, do SUS, que o Brasil precisa também de um sistema unificado de segurança pública, para que você tenha os agentes federais trabalhando sempre conectados com os agentes estaduais e municipais, que só assim vai ser possível combater essa indústria, né, do crime organizado.